A Umbanda é a mais brasileira de todas as religiões. Eu acho que talvez a única religião que tenha sido, de fato, criada, né, aqui no Brasil. Né? A Umbanda, ela é, na verdade, um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É uma mistura de crenças vindas, trazidas pelo povo que foi trazido da África para esse continente, né, de 500 anos para cá, a fusão dessas crenças afro com o catolicismo. E ainda uniram-se a isso aspectos do próprio xamanismo brasileiro, as tradições nativas, né, dos povos que já existiam nesse continente. Então a Umbanda, ela é uma mistura de muitas coisas, de muitas crenças. Tanto que às vezes a gente frequenta um terreiro, você que é umbandista, você frequenta um determinado terreiro, uma casa a vida toda, e um dia você resolve ir conhecer uma outra casa de Umbanda e você vê que lá as coisas são totalmente diferentes. É assim, por quê? Porque muda muito, dependendo da cultura, da linha, da onde a pessoa estudou. Porque por muitos e muitos séculos, né, talvez, pode-se dizer assim, por décadas pelo menos, a Umbanda, ela tinha uma escassez de documentação. O que é isso? Não tinha muitos livros que serviam como parâmetro para o estudo da Umbanda. Então a Umbanda, ela era passada oralmente, né? Era uma coisa de proselitismo mesmo. Um pai de santo ensinava seus filhos de santos, os filhos de santo um dia abriam seu terreiro e tal, e não tinha muito bem uma estrutura didática para ensinamento daquilo. Até que no século XX, um homem chamado Rubens Saraceni, um brasileiro chamado Rubens Saraceni, resolveu criar uma espécie de metodologia de estudo da Umbanda e deu a ela o nome de Umbanda Sagrada. Uma linha que é hoje a mais difundida no Brasil. A maior parte dos terreiros, possivelmente, talvez dos terreiros de Umbanda que, caso você frequenta, segue essa linha do Rubens Saraceni. E o que o Rubens Saraceni fez? Primeiro, ele trouxe um entendimento da Umbanda básico, que é o seguinte: a Umbanda, ela é, apesar de cultuar diversas divindades, como os orixás, como os guias, tal, a Umbanda acredita na existência de um Deus único, assim como o catolicismo, assim como o judaísmo. Esse Deus único da Umbanda recebe um nome em Yorubá, Olorum. Então, Deus na Umbanda é Olorum. Esse Deus que dentro da Umbanda é o mesmo Deus que para todo cristão é amoroso, bondoso, só faz o bem, criou tudo. Como que esse Deus Olorum, ele atua na sua criação? Ele atua através da decomposição dessa força em 7 raios, que são chamados de linhas da Umbanda, 7 linhas da Umbanda, ou 7 tronos da Umbanda, os 7 raios da Umbanda. O que cada um desses raios trabalha? Algum aspecto da criação. Então você tem lá a primeira linha da Umbanda, a linha da fé, a segunda linha, a linha do amor, e você vai tendo essas linhas, e para cada linha existe um par de divindades chamadas na Umbanda de orixás. O que são orixás? São as divindades que cuidam, né, que trabalham dentro de cada uma dessas linhas. Para cada uma dessas linhas existem 2 orixás. Então 7 vezes 2, quantos orixás temos? 14, isso dentro da Umbanda Sagrada, 14 orixás. Pelo menos assim trouxe Rubens Saraceni. Uma coisa que o Rubens Saraceni trouxe também foi um entendimento do orixá um pouco diferente do que você vai ter em outras religiões africanas, de origem africana, como o candomblé. No candomblé, por exemplo, o orixá ele tem um entendimento mais antropomórfico. O que é antropomórfico? O orixá ele tem uma forma de ser humano. E o Rubens Saraceni ele falou, não necessariamente ele vai ter essa forma de ser humano, mas ele trouxe o entendimento do orixá como uma energia, uma frequência. Então você tem, por exemplo, na primeira linha, no primeiro trono, que é o trono da fé, você tem um par de orixás. Você tem um orixá chamado Oxalá, na polaridade positiva da primeira linha, e você tem uma orixá chamada Oyá, ou Logunã, no polo negativo. Então, cada uma dessas 7 linhas tem um polo positivo e um polo negativo. O que você quer dizer com um polo negativo, Luciano? É um orixá do mal? Não, não existe orixá do mal. Todo orixá é do bem. O que quer dizer é que, assim, no polo positivo eu tenho um orixá que imanta uma determinada força.
E no polo negativo, eu tenho um orixá que absorve uma determinada força. Então, na segunda linha, a gente tem um outro par de orixás. Oxum, no polo positivo, Oxumaré, no polo negativo. O primeiro trono, Oxalá e Logunã, é o trono da fé. O segundo trono, Oxum e Oxumaré, é o trono do amor. Então, olha que coisa bonita. Oxum emana o amor, e Oxumaré, ele absorve o desamor. Percebe? É a diferença do positivo para o negativo dentro da Umbanda. Lá na sétima linha, a gente vai encontrar a orixá que a gente vai prestigiar na noite de hoje. Não que a gente não vá prestigiar todos os 14. Saiba logo de passagem, as 7 linhas vão ser saudadas ao longo desse trabalho. Mas a maior parte do trabalho é dedicada à Rainha do Mar, Iemanjá. Tá bom? Iemanjá, ela ocupa o polo positivo da sétima linha, do sétimo trono, chamado trono da geração. Por quê? Porque Iemanjá é responsável, dentro da crença na Umbanda, por gerar. Gerar o quê, Luciano? Gerar tudo. Ela é a geradora da vida. Ela é a geradora de tudo que você quer para a sua vida. Ela é a geradora, é aquela que cria. Por isso que é a Rainha do Mar. Né? A origem da vida, de acordo com a ciência, é o mar. É no mar que nasceu a vida. E Iemanjá, ela é cultuada dentro da Umbanda, e no sincretismo, dentro do catolicismo, a figura dessa orixá é associada nada mais, nada menos do que a Virgem Maria, mãe de Jesus, aquela que gerou o Mestre Jesus. Tá bem? Então é ela que a gente... E quem está no polo negativo dela? Quem está no polo negativo, que faz par com Iemanjá, é um orixá chamado Omolu. Na Umbanda é um orixá, né? Eles têm essa coisa de gênero, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no candomblé Omolu é feminino, não é um orixá masculino. Mas na Umbanda é considerado um orixá masculino. Omolu, ele está no polo negativo. O que ele faz? Ele decompõe para que Iemanjá possa gerar o novo na sua vida. Então, sempre na Umbanda existe a atuação desse par de orixás, eles trabalham em conjunto. E por que eu estou contando essa história toda? Para dar uma aula de Umbanda? Não, basicamente, para resumir para você, que todo mundo vem num ritual de Iemanjá pedir à Rainha do Mar que gere coisas novas para a sua vida, mas nem todo mundo está disposto a desapegar-se daquilo que é velho para dar espaço para o novo entrar. Entende o que eu quero dizer? Orixá trabalha em conjunto. Nós, seres humanos, falamos, muitas vezes da boca para fora, que a gente quer a melhora na nossa vida, a gente quer mudar, que a gente quer transformar. Quer mesmo? Tem certeza que você quer? Né? Quanto você está disposto a querer? Até onde? Que preço você está disposto a pagar para a transformação? Porque a maioria de nós sofre de um defeito muito grave, que é o apego. A gente é muito apegado. Então, às vezes, a gente quer trazer coisas novas para a nossa vida, mas a gente tem dificuldade de desapegar de coisas antigas, de coisas velhas, coisas rançosas, coisas que já passaram, coisas que já ficaram para trás. Você está falando do quê, Luciano? Estou falando de tudo que já ficou para trás. Mania que o ser humano tem de pensar no passado. A gente pensa demais no passado. E quando a gente está pensando no passado, ao invés de pensar no que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo uma coisa que simplesmente é perder nosso tempo. O passado, ele não volta. Muitas vezes uma pessoa, ela faz algo que te ofende, né? Ela te humilha, ela te dá uma rasteira, ela te passa a perna, ela te prejudica de algum modo, ela te ofende, ela faz algo que te fez vítima por um determinado período de tempo. Que período de tempo? Não sei, às vezes 5 segundos, às vezes menos, às vezes em 2 segundos a gente consegue, com a nossa língua, causar um dano que a gente não consegue reverter nunca mais, porque palavra, ela tem essa excentricidade, né? Palavra é uma coisa muito interessante. Saiu da minha boca, irmão, você pode ser o cara mais rápido do mundo, você não pega ela de volta. Palavra, depois que sai da boca, não volta mais. E às vezes com uma palavra a gente consegue causar um dano muito grande. Mas que dano que eu estou falando? Por exemplo, às vezes em 2 segundos eu consigo ofender você de uma forma que você nunca mais vai querer olhar na minha cara. Quanto tempo que durou a ofensa do Luciano para você? 2 segundos. Só que você passou 20 anos lembrando todos os dias daquela ofensa, com raiva do Luciano, porque ele te expôs, ele te xingou, ele te humilhou, ele te ofendeu,
porque ele não podia ter feito isso, porque você devia ter falado tal coisa, você devia ter... Porque como que você... Ou seja, você passa 20 anos bebendo o veneno. Quanto tempo que o Luciano te deu veneno? 2 segundos. Quanto tempo você bebeu veneno? 20 anos. Quem foi pior para você, o Luciano ou você mesmo? A gente, muitas vezes, é nosso próprio algoz. A gente adora encontrar um culpado. É uma delícia achar alguém para botar a culpa das misérias da nossa vida. Mas é muito duro quando a gente bebe ayahuasca e em alguns momentos a gente percebe que o verdadeiro culpado é a gente. Porque podia ter sido diferente. Não tem como controlar o que o outro fala. Não tem como controlar. Eu sempre digo isso, não tenta achar que você vai impor respeito às pessoas. Você não impõe nada a ninguém. Respeito a gente conquista. E às vezes a gente não conquista por melhor que a gente seja. Não dá para agradar todo mundo. Se o outro quiser te desrespeitar, ele é livre para te desrespeitar. Aceita isso. Não tenta impor respeito que só vai deixar as coisas pior. Se o outro quiser te desrespeitar, é um direito que ele tem. Não, Luciano, não pode ser. Ele não tem esse direito. Se ele fez, é porque ele tem o direito. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Agora, o quanto você vai sofrer com isso, depende de você. A gente decide o quanto que a gente vai dar peso para aquela coisa. As coisas só têm o peso que a gente dá para elas. Então, escolha o peso que você quer dar para determinadas situações na sua vida. É nisso que eu falo de desapegar-se. Abrir espaço para o novo acontecer na sua vida.